Olá, a você que me assiste, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu companheiro de boas histórias. Fique conosco. E no programa de hoje você confere a história de um ator que arranca sorrisos e alegria por onde passa. Davi de Souza, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um imenso prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho das minhas histórias. Davi, conta um pouquinho da tua história, de onde vem essa tua paixão pelo teatro. Tu já trabalhas com teatro há 20 anos. Então, de onde vem essa paixão? Começa lá na infância, né? Quando eu fazia teatro na escola, sempre fiz teatro na escola, desde o prézinho, né? Do pré, primeiro, segundo, terceiro, sempre fui fazendo, sempre participava desses grupos de teatro, ou de educação artística, ou de português, na época a professora utilizava, e eu sempre estava ali no meio, né? Gostava muito disso, gostava de jogar bola e fazer teatro, né? Gostava de desenhar, desenhava muito bem, pintava muito bem, então dentro da educação artística eu tinha uma habilidade muito grande. Não sei se isso tem a ver, hoje eu vejo que me ajuda muito. E daí isso passou na minha vida. Foi voltar quando eu tinha, depois do exército, servi o quartel, já estava com 19 para 20 anos ali. Por acaso estava passando perto do meu colégio onde eu fazia teatro e tinha um cara lá com um monte de texto. E estava com um amigo meu que estava indo uma prima dele e esse cara estudava com a prima do meu amigo. E aí eu disse, pá, o que é isso? Ele disse, não, isso aqui são textos de teatro. Eu disse, pá, nossa, fazia quando eu estudava aqui no Abramo. Estudei no Abramo PS, né, ali no bairro Rio Branco. E aí ele disse, ó, cara, tu não tá afim de amanhã vir aqui fazer um teste? Eu tô montando um espetáculo. Eu tô precisando de um ator para fazer o pai de família e tal. Eu disse, ah, não. Aí fui para casa, mas aquilo ficou na minha cabeça. Daí eu fui o teste era no Abramo PS, daí fui lá fazer. E passei no teste. O espetáculo ia ser montado em Venâncio Aires, tal. E acabou que naquela época a gente não tinha celular, não tinha esses contatos, eu não peguei os contatos dele. E marcamos na rodoviária e eu esqueci que eu tinha que ir domingo para Venâncio Aires, que ele estava me esperando na rodoviária. Passou o tempo, foi. Depois de um ano eu encontrei ele estava dando um curso em Caxias do Sul. Aí ele disse, ó, agora tu vai fazer o curso de teatro, Rodrigo Ribeiro, né, meu primeiro diretor. Fui fazer teatro com ele e aí voltou toda aquela paixão. Quando eu fiz o curso com ele, eu disse, cara, sabe, dá aquele brilhinho assim, é isso que eu quero para minha vida. Brilhou e aí voltou aquela coisa de infância que eu fazia no teatro. Eu disse, cara, é isso que eu gosto. E as pessoas vinham comentar com o Rodrigo, bah, ó, esse cara aí tem talento, ó, não sei o quê. Me lembro uma vez a gente apresentando no Cristóvão, e a minha família foi toda assistir, né? Que a minha família é assim, a the best of. Porque sempre me acompanharam, minha irmã, minhas irmãs. Tanto que a minha irmã, uma delas, seguiu o caminho, hoje é atriz também. Minha mãe, assim, estamos sempre na primeira fila. Assim. Então, e acabou o espetáculo lá do Cristóvão, minha irmã veio e disse assim, bah, tinha um pessoal de teatro aqui de Caxias assistindo. Eu disse, eles falaram que tu tinha que fazer teatro numa escola tal, aqui de Caxias, mas eu não me lembro o quê, mas que eles queriam te chamar porque te acharam muito bom. Eu disse, que legal, eu disse, mas quem é? Minha irmã não sabia dizer tal. As coincidências da vida, né? Anos passaram, eu fui fazer teatro, aí eu decidi não fazer mais teatro, fui fazer artes plásticas. Larguei o teatro de mão, fui fazer artes plásticas, isso eu já estava com 22 para 23 anos, na Ampliato, né? Comecei a fazer lá pintura, né? Pintura a óleo, escultura, né? Em argila e tal. E aí tô passando assim, uma semana de curso, na segunda semana tinha um cartaz lá, cursos de teatro. Eu digo, não, tá me perseguindo de novo isso na minha vida. Eu disse, não quero mais fazer. Porque eu tinha tido uma decepção meio ali, eu disse, não vou mais fazer teatro. Aí, de novo, aquele cartaz ficava me chamando, né? Eu disse, tá, eu vou ligar. Tem gente teatrando, né, tal, eu disse, eu vou ligar.
Aí liguei, falei com a Zica, assim, o coração meio batendo forte. Assim. Ela disse, não, se tu quiser vir aqui dar uma olhada, a gente conversa aqui. Aí era numa terça-feira à noite, se eu não me engano, eu trabalhava como funileiro, né? Trabalhei 7 anos numa funilaria, colocando calha nas casas, virando calha, trabalhando inverno, sofrendo pra caramba, mas foi um período muito bom. Saí da empresa e fui lá. Meu pai me largou, trabalhava com meu pai. Eu fiquei quase meia hora assim para bater na porta, com medo, com vergonha, com receio, sabe? Aquele coração batendo. E eu escutava eles ensaiando assim, eu digo, ai meu Deus, e agora? Aí tive coragem, bati, daí ela disse, a Zica disse, entra aí, senta que a gente está ensaiando. O nome do espetáculo era Herança, Mulheres e Confusões. Aí eu sentei, fiquei ali esperando e tal. E faltou uma atriz que participava, aí a Zica me disse, tu me falou que já fazia teatro. Eu digo, fazia teatro antes, que eu já tinha feito curso com o Rodrigo, né? Ela disse, tu não quer só ler o texto para nós, porque faltou uma atriz? Aí eu disse, sim, pode ser. Ela disse, tu pode ler daí mesmo, estava na arquibancada. Eu disse, não, mas eu faço com eles, não tem problema. Ela disse, então tá, é o seu Gaspar, é um velho italiano, tal, encurtando a história, eu fiz no final da aula, a Zica me convidou para continuar fazendo aula de teatro na Tangente Teatrano e participar do espetáculo Herança, Mulheres e Confusões no papel da menina que não ia vir mais. Então ela meio que desistiu e aí eu fui chamado para fazer o seu Gaspar, né, que era um velho italiano, né? Imagina eu fazendo italiano, mas foi legal, foi um desafio bom. E assim que eu entrei para o teatro em Caxias do Sul, foi a minha primeira peça, onde as pessoas me viram. A partir dali, foi muito rápido a minha... Como eu apareci no Teatro Caxiense, assim, vum! Né? Eu acho que a Zica foi muito importante na minha vida, com o suporte teórico e prático, né, no teatro. Aprendi muito em produção, aprendi como fazer, né, e acho que foi minha grande professora, minha primeira grande mestra, assim, né. O Rodrigo, aprendi a paixão, ele me fez a paixão voltar, e a Zica me deu toda essa estrutura que eu tenho até hoje, né. Então isso foi a forma que eu entrei, né. E de onde vem a inspiração para a criação dos teus personagens? Fala um pouquinho deles. Eu me inspiro muito no dia a dia, né? Eu acho que nós somos muito inspiradores, né? O ser humano, ele é inspirador. Então eu me espelho muito nas pessoas que eu já conheci, que já passaram pela minha vida. Eu sou um cara que observo muito na rua, né? Na rua tem muito personagem muito bom, assim, que a gente pode... A gente olha assim, olha aquela pessoa ali, eu podia fazer a forma dela andar, o jeito da pessoa falar. Então eu vou me inspirando muito no ser humano, assim. A Dona Bastiana, que é um personagem que é o mais conhecido, acho que de Caxias do Sul, mais que eu, né? A Bastiana é mais famosa que eu. Segundo um amigo meu, ela é do tempo que Caxias do Sul ainda era preto e branco, né? Então a Bastiana já existia naquela época. Te inspirou? Já passou alguma Bastiana pela tua vida? Quando eu comecei a fazer a Bastiana, que tive esse desafio, foi o espetáculo Rapunzel, Corpinho de Mel, e caiu no meu colo fazer uma vovó que contava a história da Rapunzel junto com a Ana Tércia. Cara, eu não tive convívio com vó. Minha avó materna e minha avó paterna já tinham falecido na época que eu já vinha ao mundo, assim. Então nunca tive, eu tinha referências de tias mais velhas e tal. E eu disse, onde é que eu vou buscar isso? Comecei a procurar fazer isso, ir a campo, né? E aí eu entrei numa loja, vi uma senhora muito... O jeito dela andar, eu digo, cara, essa aí é a minha vítima, né? Aí peguei a forma dela andar, o nome Bastiana em homenagem à Dona Bastiana lá do bairro Floresta, onde eu nasci, me criei, no Catiguá, né, com muito orgulho. A Dona Bastiana é uma benzedeira que muito me benzeu, muito me curou, me fez injeção, ela era tudo, né? Ela era enfermeira, ela era parteira, ela era benzedeira, né? Um beijo à família da Dona Bastiana, que foram assistir já o espetáculo e gostam muito da homenagem que eu presto para ela. E veio o nome e eu fui... A Bastiana, na verdade, ela foi um enxerto de várias vovozinhas que eu fui conhecendo. Então são 15 anos de Bastiana, né? Tu imagina, em 15 anos
peguei muita coisa, e a Dona Ruth minha inspiração. Nossa. Enfim, a minha mãe depois é um caso à parte para eu não me emocionar, então faz pouco tempo que eu perdi ela, faz 4 meses, então é a pessoa que disse pra mim, ó, vai fazer teatro, que a mãe tá aqui, eu vou te apoiar no que tu precisar, assim. Então, no início, assim, eu contei muito com ela, com a minha irmã, com a Eliana, assim, que me apoiaram demais, muitas vezes sem grana, muitas vezes, e a mãe estava sempre lá na primeira fileira, dizendo, ó, eu tô aqui, sabe? E esse espaço aqui, o teatro, assim, a última vez que ela esteve aqui foi na inauguração aqui do Teatro Sala de Ensaio, e ela disse, eu tô aqui te aplaudindo, e foi a primeira vez que ela pegou o microfone para fazer uma homenagem para mim, assim, em público. Isso foi numa quinta-feira, ela faleceu na quarta-feira após, então parece que foi uma despedida dela, sabe, para mim, assim, então foi bem... Ainda está muito latente, assim, está muito forte aqui dentro, assim, esse perder, mas não perder. Eu sei que ela está aqui, né? Eu sei que ela está me apoiando. Presente assim. no teu coração. Presente no meu coração. Então o teatro é isso, né? O teatro é emoção, a gente não pode esconder isso que a gente sente. E então essa é a minha inspiração, são essas coisas que vão acontecendo na minha vida e pessoas que vão passando, que vão me trazendo coisas boas, e acho que é o que fica, né? Assim. E por falar em dor, tu criaste um grupo chamado Médicos do Sorriso, tu és o fundador do grupo. Conta um pouquinho de onde veio essa ideia de levar alegria para as pessoas, para amenizar a dor delas. De onde veio essa ideia, a inspiração para esse projeto? A gente fala de amor, fala de emoção, e o Médico do Sorriso, ele é uma mistura de tudo isso. Ele é uma mistura de amor, ele é uma mistura de emoção, ele é uma mistura de verdade, ele é uma mistura de humanização. A ideia, ela vem de um momento meu que eu passei dentro de um hospital com 15 anos. Eu fui fazer os exames e no final do dia eu estava bem. E a minha mãe disse assim, eu disse, mãe, passou a dor de cabeça e tal. Ela disse assim, não, mente pro médico. Diz que tu ainda tá com dor de cabeça. Eu disse, não, mãe, eu não tô mais com dor de cabeça. Ela disse assim, não, fala pra ele que tu tá com dor de cabeça quando ele vir aqui. E eu menti. E o doutor chegou, ele disse, e aí, tá tudo bem? Passou a dor de cabeça? Eu disse, não passou. Ele disse, não te passou ainda a dor de cabeça? Eu disse, não. Aí ele disse, não, vou chamar um neurologista que tá de plantão para ele vir te ver. Chegou o neurologista e ele só fez um exame que é tentar encostar o queixo no peito, assim. Aí ele fez assim, ele sentiu que eu tava com o pescoço meio rígido e tal. Aí ele disse, interna já esse menino. E aí eu tava com encefalite. E tu vê o que é a percepção de uma mãe, né? E a partir desse momento tudo mudou na minha vida. Então eu fui para o hospital, dei um temporal em Caxias do Sul, a minha mãe ficou ilhada lá no bairro Floresta, que alagou tudo, ela não pôde ficar comigo no hospital nessa primeira noite. Então muita coisa aconteceu, eu sozinho no hospital e tal. No outro dia internou o Chico e o Metralha, né? 2 grandes figuras que mudaram a minha visão de hospital, porque eram pessoas muito divertidas, né? Era quase uma dupla de palhaços que estavam na minha direita e na minha esquerda, assim, que me divertiam demais, contavam piada, principalmente o Chico, né? O Chico era um palhaço de marca maior, assim, então uma figura que sempre levantava o meu astral, juntamente com o Metralha. Então teve um dos dias que eu estava muito debilitado, assim, que eu tomava muita medicação nos 2 braços, assim, medicação fortes que me doía e me deixava meio bem para baixo, assim. E eles resolveram fazer guerra de travesseiro para me fazer eu me interter. E eles começaram a brigar, e uma hora um puxou de um lado, puxou do outro, e foi pena para tudo que é lado naquele quarto. E a minha mãe chegou bem na hora, assim, disse, que é isso? Ah, nós estávamos brincando para divertir. Daí, mãe, imagina chegando uma enfermeira aqui, vocês tomaram uma mijada. Aí guardou todas aquelas penas, a mãe levou embora para casa para não ter problema. Então,
a minha inspiração vem daí. E aí o doutor disse assim que a minha recuperação ela diminuiu no mínimo 15 dias. E depois de muito tempo eu fui pensar, de cara, foi a alegria e foi o bom humor que aquelas duas figuras fizeram com que os meus dias passassem mais rápido. Sabe? E a tua recuperação fosse maior naquele momento. Anos depois eu fui fazer uma regressão e aí contei essa história e tal, e eu já conhecia os Doutores da Alegria em São Paulo, eu ganhei um pôster uma vez, que eu vi que tinha palhaço em hospital. Foi quando eu me deparei com isso, eu disse, que legal, tem palhaço em hospital. Eu digo, eu gostaria de fazer isso, né, um dia. E comecei a fazer o Doutor Saudável, que era um boneco, dentro de um hospital. Foi a minha primeira experiência num hospital, fui com um boneco, né, dentro de um bonecão, assim, tal. Fiz essa experiência, passou um tempo, essa menina disse, Davi, tu viu que tu já recebeu o que tu quer fazer? Eu disse, não. Aí ela fez eu voltar no tempo e ver que o que eu recebi do Chico e do Metralha era o que eu gostaria de fazer dentro de um hospital como palhaço. E aí eu disse, é isso. Aí comecei a procurar, pesquisar o palhaço. Trouxemos para Caxias do Sul o primeiro curso de palhaço, que foi com a Ana Elvira Vu, né, com a Ana Vu. E que eu pensei assim, eu digo, não é só botar o nariz vermelho, tu precisa ter um embasamento teórico, precisa de algo mais, precisa estudar. E aí ela veio para cá, deu um curso de quase 80 horas, sabe, a gente puxou pra caramba. Após o curso, nasce os Médicos do Sorriso, esse projeto que está há 10 anos aí fazendo a diferença na vida das pessoas que estão hospitalizadas. A gente tem muitas histórias, muitas. Contribuindo para a recuperação delas, né? Muito, muito. Acho que a gente tem relatos assim de muito obrigado. Se não fosse vocês, eu não teria me recuperado tão rápido, né? Ou obrigado por alegrar os últimos momentos do meu pai. Meu pai sorriu pela última vez com vocês, sabe? Coisas surreais assim que aconteceram, da família chamar os médicos do sorriso para se despedir do seu ente querido, sabe? Então tu tá ali num quarto, naquele momento de dor assim, e tá aquele grupo de palhaços junto com aquelas pessoas cantando. E tu vê o respeito que elas têm, porque elas sabem que nós não somos palhaços que estão ali para debochar ou para fazer a graça naquele momento. A gente está ali para fazer a diferença. Tu já fizeste assim vários cursos nesta área. Como é que é trabalhar com teatro neste mercado em uma cidade de interior como é Caxias, né? Claro que hoje é muito mais evoluída do que há 20 anos atrás, quando tu começaste. Mas como é que é trabalhar com o teatro aqui? Eu acho que aqui em Caxias, eu conheço muita gente do Brasil inteiro, né? Tenho grandes amigos em todos os mercados hoje. O teatro ele é muito difícil de tu trabalhar com ele, não é fácil. Não é uma coisa que te dá dinheiro do dia para a noite. É uma coisa que tu tem que ter primeiro muita paixão e muita coragem. Eu acho que essas são as duas coisas que movem um artista, paixão e coragem. Porque se tu não tiver paixão e tu não tiver coragem, tu não entra nesse mercado, porque ele é muito difícil. Trabalhar em Caxias hoje está melhor, porque as empresas te respeitam, elas estão utilizando o teatro como ferramenta para os funcionários, tanto criando grupos dentro das próprias empresas, como também utilizando como ferramenta na semana da CIPAT, né? Eu tenho uma palestra, a gente quer que vocês entrem no momento X da palestra para dar um up, né? Para acordar o pessoal. Então acho que hoje em dia a gente consegue trabalhar um pouco mais e ganhar um pouco mais de dinheiro em função do mercado industrial hoje que está trabalhando, está usando bastante o teatro. Mas eu acho que se o nosso público fosse mais ao teatro, a gente viveria muito melhor. Então, às vezes a gente monta um espetáculo e vai lá 10 pessoas, entende? Então, com isso a gente não consegue manter um grupo. Agora, se tu consegue ter uma regularidade de 100, 200, 300 pessoas por espetáculo, muitos atores poderiam viver mais dessa arte. Então, dói às vezes de tu fazer assim, tu dizer, esse mês como é que eu vou pagar minhas contas?
como é que eu vou fazer para me virar, como é que... Então a gente é malabarista, a gente é trapezista por amor mesmo, assim, sabe? E às vezes aparecem trabalhos bons, assim, mas tu tem que ser muito profissional, acima de tudo, tu tem que ter tu tem que fazer disso aqui uma empresa mesmo, tá? Tu tem que ter teus horários, tu tem que cumprir com eles, que aí as coisas vão aparecer. Como para mim apareceu quando eu fiz duas coisas bem interessantes, assim, em termos de direção, que foi a direção da Ópera do Vinho, em Bento Gonçalves, e a direção do Natal Luz de Gramado. Davi, para fechar com chave de ouro, como tu te defines? Como tu defines o Davi de Souza? Boa pergunta. Eu acho que o Davi é um cara maluco. Acima de tudo, eu acho que eu sou um louco, né? Porque os loucos que transformam o mundo, né? Mas louco é quem me diz e não é feliz, né? Então, eu acho que eu sou um louco feliz porque faço o que eu amo e fazendo o que eu amo, acho que me abre as portas para o mundo. Acho que o amor pela arte, ele te transforma, né? E se eu perdesse tudo hoje, eu recomeçaria tudo de novo dentro da arte, novamente, porque eu não tenho mais medo, depois de tudo que eu já passei, eu não tenho mais medo de desafios. Eu acho que eu me defino assim, um cara criativo, um cara que quer mudar o mundo dentro da minha visão, uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, e estou aqui para realizar sonhos, transformar a dor no riso, entende? Então acho que é isso que nós palhaços somos, né? A gente faz tudo pela graça. Tomar uma torta na cara, mas eu sei que eu vou te tirar um sorriso com essa torta na cara, entende? Então eu acho que é isso, é cair para o outro poder rir de ti. Então é assim que eu me defino, assim, um maluco beleza. Davi, muito obrigada por compartilhares conosco a tua história, tua vida, teu bom humor. Muito obrigada pela tua presença no nosso programa hoje. E desejo sucesso ao programa e obrigado, estamos aqui, o Teatro Sala de Ensaio, portas abertas para receber todos vocês. E o nosso programa de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.